Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Está iniciando mais uma live de poder. E eu tenho certeza que hoje você vai ser também ministrado aí com a palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Daqui a pouquinho o nosso amigo pastor Gesiel Santos também estará aí entrando e participando conosco. Vai ser bênção de Deus, tá bom? E que Deus abençoe sua vida. Os irmãos estão entrando e nós estamos aqui essa semana trazendo aí uma série de mensagens e informações acerca de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E é um tema que eu acredito que é do interesse de todos os cristãos, tá bom? Eu vou aqui para colocar aqui os meus irmãos em Cristo. Muito bem, glória a Deus. Está aí Clarice participando conosco. Pastor Gesiel também já está também entrando. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? Amém. Que bênção. Irmãos, esse tema é muito interessante. Nós ontem falamos sobre esse livro, olha, 5 votos para obter poder espiritual, do escritor A.W. Tozer, que é fantástico. Ontem a gente falou um pouquinho sobre ele, muito interessante. E hoje o pastor Gesiel, com a sua experiência no mundo acadêmico e também por ser um pastor de muito conhecimento, uma envergadura teológica muito considerável, vai hoje estar falando sobre esse assunto. Eu acredito que vai ser muito, muito importante para todos nós. Quando o pastor Gesiel estiver alinhado aí, é só chamar aqui e colocar aí para a gente poder estar inserindo você aqui, queridão, tá bom? Glória a Deus. Está entrando também Daniele, acredito que seja esposa do pastor Gesiel. Sejam bem-vindos todos vocês. E é uma satisfação imensa tê-los aqui conosco nessa semana de live de poder. Hoje, cheguei agora há pouco aqui da reunião de oração lá da igreja. Foi uma bênção, um avivamento tremendo. E Deus realmente ali tocou em nossos corações e nós fomos muito, muito abençoados por Deus ali através dessa paz ali. Ministramos lá na igreja. Foi uma bênção mesmo. Está aí entrando o pastor Gesiel. Essa semana nós teremos aqui outros pastores também, tá? Pastor Gesiel, grata satisfação, meu ilustre irmão e pastor, que Deus abençoe sua vida, querido. Uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco, viu? Amém, meu nobre. Uma honra estar aqui, desejar. Agradeço aí pelo convite. Aí espero que a gente possa ter aí uma hora de muita bênção, muito fluir, né? Dentro dessa temática tão linda que Deus colocou em seu coração. Isso, maravilha. Eu estava aqui mencionando, né, a respeito da tua pessoa, né, que é uma pessoa que tem experiência espiritual e também uma pessoa que tem uma envergadura teológica muito considerável, porque eu acredito que seja importante a gente destacar aqui que para se ter uma vida cheia do Espírito, a pessoa tem que ter uma vida com Deus, de experiências e de muita busca, mas tem que ter uma base boa, bíblica, para que ele não se perca nessa trajetória, nessa caminhada. E eu, pela caminhada que eu tenho visto você aí, você é uma pessoa bem equilibrada, e isso faz toda a diferença na vida do cristão, não é verdade, meu irmão? Amém, meu pastor. A recíproca é verdadeira. Amém. A gente brinca aí de bastidores. Né? O pastor Danilo Lemos, usando suas próprias palavras, né? É da prateleira de cima. Não, ainda sou... É bênção. E é bom falar desse tema, pastor, falar de tocar nesse ponto, porque ainda há esse preconceito, né, de que o cristão ou ele tem muito conhecimento ou ele tem muita unção, como se não fosse possível vivenciar as duas coisas, ter as duas coisas, e é um grande equívoco, né, porque a palavra de Deus ela mostra a todo momento homens como Paulo e mesmo os demais discípulos não só vivendo essa graça somada ao conhecimento, como também incentivando isso.
E é interessante porque, para aqueles que usam Pedro, as pessoas usam muito Pedro, como dizem, não, mas o Pedro era idólatra, isso, era aquilo outro. Pedro foi um dos maiores incentivadores da busca pelo conhecimento, né, sendo o autor, né, do conselho que ficou conhecido aí para crescermos na graça e no conhecimento. Então, parte justamente daquele que as pessoas usam como base para não estudar. Exatamente, exatamente. Muito bem. Meu pastorzão, vamos começar orando aqui, né? Aproveitar que tem uns irmãos aí chegando, tá chegando, e aí eu vou pedir, nesse momento, você que está nos acompanhando nessa live, tem um aviãozinho aqui que a gente chama de aviãozinho, é uma setinha. Pegue esse aviãozinho aí, envie para outras pessoas que estão nesse momento aí. No Instagram, de repente, eu vendo outra coisa que talvez não vai edificá-la tanto, envie para elas, convide outras pessoas, marque outras pessoas, para que elas sejam aqui participantes desse momento de oração, esse momento de palavra, de direcionamento, porque talvez seja algo determinante para a sua vida ser desbloqueada em algumas áreas que possa Deus fazer coisas tremendas aqui através dessas orientações. Então, a gente vai estar orando aqui, graças a Deus pela tecnologia, porque isso aqui é algo que a gente sonhava e nunca imaginou que ia estar participando de uma situação dessa, e a gente poder aqui, cada um em sua casa, cada um em um ambiente, poder ouvir homens de Deus orando, falando sobre esses assuntos, na comodidade da sua casa, através da tecnologia. Então é uma ferramenta maravilhosa, vamos aproveitar e desfrutar disso, tá bom? Então eu vou pedir para o pastor Gesiel começar aí orando, clamando a Deus, para que Deus realmente destrave muitas coisas que estão impedindo as pessoas de ter uma vida na presença do Senhor mesmo. E eu vou pedir ao pastor para orar, por gentileza, pastor. Amém, oremos. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estar por meio dos meios de comunicação, da rede social, levando a tua palavra para aqueles de ti que nesse instante já têm entrado procurando uma palavra do céu. Nós pedimos pela tua presença nessa live, Pai, que mesmo estando distantes fisicamente uns dos outros, mas que cada um em sua casa, cada um no seu ambiente, onde está assistindo agora, que sejam impactados pela tua unção, pelo teu poder, pela manifestação da tua graça. Que aquilo que o Senhor vai derramar nessa live, que alcance os corações dos nossos ouvintes e que aonde eles estão agora, que eles sejam cheios do teu Espírito, que haja um destravar, ó Deus, da vida espiritual, uma ativação profética na vida de cada um dos teus filhos, e que nós saiamos daqui a uma hora prontos para viver uma vida completamente diferente de intimidade com o Senhor. Nós te louvamos por essa oportunidade e solicitamos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, é isso mesmo, é uma vida cheia do poder. Irmãos, olha, eu sou um pastor que a gente chama, né, batista, né, Igreja Batista, Logos, Nacional Logos, mas poucas pessoas me conhecem assim a fundo mesmo. Porque, na verdade, eu sou renovado. Eu nasci em igreja pentecostal e de lá para cá eu venho trabalhando minha teologia para ter uma teologia saudável. Então eu fiz seminário teológico pentecostal, fiz seminário tradicional e busquei ali ter um equilíbrio nas coisas. Mas eu conheço assim, de ponta a ponta, esse movimento pentecostal e o movimento de avivamento, o movimento de renovação, e amo muito isso. Eu acho que esse tempero foi sempre o meu sonho, pastor Gesiel. Sempre meu sonho foi ser uma pessoa, um pastor, um crente. Na verdade, na época eu nem imaginava de ser pastor, mas meu sonho era ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que conhecesse a palavra. Por quê? O que acontece? Durante muito tempo, eu observava que existiam algumas igrejas que são renovadas, avivadas, cheias do poder, dons espirituais, revelações, cura divina, coisas sobrenaturais. O céu descia na igreja. Mas eu via que não tinha palavra, não tinha escritura, não tinha conhecimento da Bíblia. E às vezes eu ia em outros lugares, pregava em conferência, em outras igrejas, e eu via muita palavra. E algo lindo, belíssimo, muito poder na palavra. Um conhecimento, pregação expositiva, doutrinas bem centralizadas, mas pessoas frias, geladas,
e muitas vezes criticando o outro lado do fogo, né? E o do fogo criticando o lado do povo só da palavra. Eu falei, meu Deus, não, está errado. Todas as duas coisas são de Deus. Tanto quem está lá no fogo e que não tem palavra, como os que estão na palavra criticando quem está só no fogo. Eu falei, precisamos equilibrar isso. E aí existe até um livro que eu li uma época que é A Igreja do Poder e da Palavra. E aí depois disso, eu falei, não, realmente a gente tem que abrir a mente para isso. E assim, essa live, justamente, lives de poder, é justamente para que a gente consiga destravar primeiramente a mente, porque tudo começa pela mentalidade, né? Nós precisamos trazer fogo para aqueles que acham que a palavra apenas é suficiente e trazer conhecimento para aqueles que acham que só o poder é suficiente. Na verdade, a Bíblia até fala, né? Errais, não conhecendo as escrituras, a palavra, e o poder. Então, os dois são essenciais, né? Você vai ter o poder pela revelação da palavra, né? Sem isso não vai. Então, é importante essa questão, né? E aí, eu acho que é importante destacar isso. Uma vida cheia do Espírito Santo não está ligada à linha teológica. Ontem eu mencionei, por exemplo, Efésios 5, versículo 18, que diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, aquilo ali não é só para os pentecostais, nem para os renovados, é para todos os cristãos, né? Ou seja, enchei-vos, no plural, para todos, baixos, altos, gordos, magros, todos têm que ter cheio do Espírito. E aí, é uma proposta para o cristão. E diz até, inclusive, um contraponto, né? Não vos embriague do Espírito. É uma ordem de Deus. Embriagar é pecado. Da mesma forma que a gente entende pelo texto, que não ser cheio do Espírito também é pecado. Então, não é uma questão de linha teológica, de igreja A ou B. É uma exigência para todo crente. Deus, o desejo de Deus é que todos os cristãos vivam uma vida plena do Espírito Santo. E aí eu queria deixar o amado pastor à vontade para estar falando sobre esse assunto, falando sobre esse tema, para nos enriquecer ainda mais, porque eu acredito que você tem muito aí a acrescentar sobre esse assunto na nossa vida. Tá bom? Fica à vontade, pastor. Depois a gente vai orar de novo e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas aqui nesse lugar. E você que está participando, acompanhando, fique na fé, na certeza de que o Espírito Santo está agindo aqui, enquanto a gente está nesse momento falando, ele está operando, ele está agindo. Amém. Primeiro pontuar essa questão, assim, hoje aqui a gente tem uma demonstração disso, tratando não da personalidade individual, de ministério individual, mas tratando agora da denominação. A gente tem aqui hoje um pastor que tem na placa o nome Batista e um pastor que tem na placa o nome Pentecostal. Normalmente esses dois não se juntavam até poucos anos atrás, né? Eram inimigos quase que mortais, era uma ideia realmente de que a gente tinha que escolher um lado, e dois estigmas que criaram era que se eu falar que eu sou de uma igreja batista, já ficava subentendido que a minha igreja era extremamente morta, parada, tinha-se essa ideia, da mesma maneira que quando alguém falava assim, olha, eu sou de uma igreja pentecostal, eles já diziam, não, é completamente desorganizado, é bagunçado, e eu enfrento muito isso. Às vezes a gente chega em uma sala de aula e vai ali, às vezes a primeira vez que a gente está indo naquela escola, e vai ali o diretor, né, e apresentar, tá aqui o pastor da igreja pentecostal, a gente percebe o semblante dos alunos caindo de imediato, porque eles falam assim, meu Deus, pentecostal vai fazer um barulho. E tem alunos desses que ao final da matéria vêm pedir perdão. Eles falam assim, não, pastor, me perdoa, eu criei uma ideia. É o preconceito, quando você chegou aqui. Já tinha. Sim, o preconceito, que já tinha e fica, né? E como o senhor falou, o Espírito Santo ele não é de propriedade de nenhuma igreja, não é de propriedade de nenhuma denominação. Pedro, quando questionado em Atos 2 para quem era aquela promessa, ele diz, diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe. Aí até ali falando daquela geração, de repente ele fala, a todos quanto o Senhor chamar. Então, assim, ele estende isso para um leque indeterminado, incalculável, até a volta de Jesus, tantos quanto o Senhor chamar. Essa promessa diz respeito a essas pessoas. Né? Nós
vivemos uma geração de muita informação. Eu falava isso essa semana com o irmão. Nós temos muita gente informando, a gente vai em lugares, eu sei que o senhor anda muito e às vezes a gente chega e a gente vê as pessoas darem informações fantásticas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre personagens bíblicos, e é até interessante que assim se faça. São informações realmente surpreendentes, mas falta algo para ser transmitido. Ao final você recebe toda aquela enxurrada de informação, mas você não consegue ver uma vida de Deus na vida daquele pregador. Você não consegue receber dele algo que ele tenha, exceto pelas informações que ele carrega na mente, que por vezes são vazias. Então, assim, muita gente buscando muita informação, e é bom que estudem mesmo. A gente tem incentivado isso ao extremo. Tá aqui 2 pastores que têm dedicado suas vidas ao estudo, à leitura, e têm feito isso com muita propriedade, mas que a gente entenda que mais do que ter informações sobre Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso ter uma experiência com ele. Não adianta eu saber falar o tamanho do pé de Deus, qual o som do passo de Deus, sabe? Tem gente que está tentando arrumar esse tipo de informação, sabe? Está lá tentando descobrir com quem Caim casou, e enfim, é uma série de questões que as pessoas gastam seus tempos, e por vezes tudo que se precisava era de alguém para dizer como Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas do que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. Então ele despeja daquilo que ele carregava, daquela unção que ele carregava, ele despeja daquilo que ele tem. Tem uma frase que eu ouvi há alguns dias, uma frase não, uma afirmação. Ouvi o apóstolo Luiz Hermínio ministrando isso há alguns dias, eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, se você encontra alguém se afogando, antes de ensinar essa pessoa a nadar, você precisa salvá-la. Primeiro você salva, você traz para a praia, você acalma ela. Em outro dia, em outra oportunidade, você ensina ela a nadar. E às vezes a gente está lá vendo as pessoas morrendo e a gente está tentando dar informações para ela de como seria o nado de costa, o nado borboleta. E não, a gente só precisa resgatar elas e colocar no barco. Sabe? E isso se faz com o coração, isso não se faz por vezes com a mente, com as ideias, né? Então eu tenho me preocupado muito com isso, pastor, porque nós temos vivido, principalmente desde a pandemia, a gente virou uma geração de muita informação, está todo mundo tentando passar alguma coisa, todo mundo tentando ensinar alguma coisa, mas tem pouca gente demais, tem pouca gente ao extremo, tendo algo para entregar, tendo algo para transmitir. A gente ouve os pregadores e as mensagens são fantásticas, mas a gente sai do culto sem ter recebido nada, a gente sai do culto sem ter vivido nenhuma experiência especial naquele culto, sem ter tido um encontro com Deus naquele culto. E essa falta dessa vida com Deus, essa falta dessa transmissão de unção, ela tem pesado em nossos púlpitos nesses dias, porque as pessoas, elas vêm à igreja, elas precisam ouvir uma palavra fundamentada, mas ao mesmo tempo uma palavra carregada do poder de Deus, carregada do Espírito Santo, uma palavra que impacte a vida delas. Eu sempre falo assim, as minhas palavras, ela tem o poder de tocar ouvidos e gerar admiração no coração das pessoas. Talvez alguém se admire e diz: nossa, que palavra boa, falou bonito, quanta informação. Mas a palavra de Deus, ela entra, ela faz divisão entre razão e emoção, ela vai no mais profundo do ser, ela transforma. Então, quando essa palavra ela vem de Deus, ela impacta a pessoa, ela muda a pessoa a mudar. É muito mais do que simplesmente a gente sair dando informações aleatórias e sem essa carga de unção que deveria ser a prioridade. Né? Junto com o conhecimento ser buscada a unção, isso deveria caminhar juntos, mas como o senhor já inteirou aí na introdução, infelizmente nós estamos tendo ainda uma grande parte de obreiros, de crentes, que eles enxergam que se eu sou o crente da unção, eu não preciso de conhecimento, se eu sou o crente do conhecimento, eu não preciso da unção. Isso é muito perigoso, a meu ver. Exatamente, pastor, exatamente, é isso aí mesmo. Então, eu vejo que muitas pessoas também não estão dispostas a pagar o preço para ambas as coisas. Nem para o conhecimento, nem para buscar o poder. Porque todas essas duas coisas vai exigir dela sacrifício, renúncia,
dedicação, vai exigir priorizar certas coisas com a leitura e como uma vida de oração. Eu me lembro, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, no início ali da minha vida cristã, não precisava pedir para os crentes chegar cedo na igreja, porque eu, por exemplo, quando era novo convertido, eu chegava na igreja 1 hora antes do culto começar, orava muito, e eu não era nada assim de obreiro, nada. Era simplesmente um crente convertido, sedento por Jesus, que chegava na igreja cedo e queria Deus. E eu não precisava de nenhum tipo de influência do altar para isso, porque eu queria mais de Deus. Quando alguém louvava, quando alguém pregava, me transbordava além daquilo que eu já estava buscando. Hoje o problema é que as pessoas estão dependendo apenas do altar, dependendo do grupo de louvor, dependendo do pastor conferencista que vem pregar, e na verdade elas não têm uma vida de busca, entendeu? Eu acho que esse detalhe aí tem faltado muito, e aí muitas vezes, a gente que é pastor sabe muito bem disso, que às vezes o culto está nas suas costas e você está tentando arrastar o povo e não vai porque o povo não está buscando tanto, né? E aí você percebe que precisa de um certo destravamento e que aí você vai conseguir isso com muita oração ali no dia do culto e repreendendo e orando e buscando para que o povo atinja um nível para que Deus faça o que ele tem para fazer naquele dia, né? Porque como você lembra de Moisés quando o povo falou assim, eu quero ouvir a voz de Deus, Moisés. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou para Moisés, olha, então peça para o povo se consagrar. Se o povo quer falar comigo, então eu quero falar com o povo. Eu quero falar com o povo como eu falo com você, Moisés. Peça para o povo ficar 3 dias no jejum, para o povo se lavar as suas vestes, o povo não vai ter contato com suas esposas, e no 3º dia vocês vão falar comigo 1 quilômetro depois da montanha, vocês vão estar lá e eu vou falar com vocês. E aí o povo fez isso, né? E o povo ouviu. A gente sabe que ficou com medo, correu alguns e tal, aquela coisa toda da voz de Deus, mas assim, a disposição para ouvir Deus, né? Muitas vezes queremos ouvir Deus, mas não estamos pagando o preço, né? O dia todo na TV, Netflix, internet, e aí vai para o culto. A cabeça está longe. Então, até ele conectar, demora, né? Então, às vezes, até, por exemplo, a gente observa algumas pessoas que falam muito bem dos encontros com Deus, em algumas igrejas que fazem encontro, né? Mas não tem milagre no encontro. A questão do encontro é justamente porque a pessoa passa lá 1 dia ou 2 ou 3, sem celular, sem ver TV, sem falar besteira e nem ouvir besteira na internet, na televisão, jornal. Ele concentra em Bíblia, oração e comunhão. Aí Deus faz coisas tremendas e ele vai rotular o encontro como se o encontro que é algo fantástico. Mas não é um encontro. É a posição que ele tomou lá de renunciar a tudo. E aí Deus fez uma obra tremenda. Então, eu acho, assim, para os irmãos que estão nos acompanhando, o segredo da vida cristã é que não tem segredo, sabe? Não tem segredo. É simples. Renúncia, dedicação, você ir desarmado para o culto, você estar ali à disposição do Espírito Santo para falar. Eu, por exemplo, gosto muito da Bíblia, da palavra, da teologia, e é muito bom. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente acaba ficando tão formalista, tão engessado, e você não consegue dar lugar para o Espírito Santo agir. Porque às vezes você faz uma pregação, eu mesmo sou professor de homilética, então a gente procura ali seguir a regra ali da homilética e tudo mais, mas às vezes surge alguma coisa que vai acrescentar aquilo que está sendo dito, e muitas vezes se você ficar muito naquele script, você vai falar o que você preparou. Claro que foi Deus que te direcionou ali, que você orou e tudo mais. Mas tem coisa que ele quer acrescentar que é dele para alguém que está ali precisando, que ele está dizendo para alguém que está ali, e que é algo que ele trouxe para você ali. Então, a gente tem que estar também desengessado, né? Porque senão não flui. Tem que deixar o Espírito Santo agir, meditar, orar e deixar Deus operar, porque aí Deus faz coisas tremendas, né? E enquanto povo de Deus, irmãos, Amém.
é buscar, irmãos. Eu acho que tem pouca gente que jejuma, acho que muito pouco. Tem que jejuar mais, tem que jejuar mais, orar mais, buscar mais a Deus com intensidade. Eu me lembro que quando Deus falou com Moisés para subir o Monte Horebe para vê-lo pelas costas, né? Deus falou com ele assim: entra no estreito da fenda. Tem poucas pessoas que querem entrar no estreito da fenda para ver a glória de Deus, né? Ele quer ver Deus pelas costas, mas ele não quer entrar no estreito, né? Então nós estamos precisando de pessoas que entrem no estreito com Deus, para ver Deus, né? E assim, tem gente que quer ver Deus, mas não quer passar por isso, não quer subir o monte, né? Moisés com 80 anos, Moisés não era um garotão para subir montanha. Deus falou: sobe a montanha, 3 quilômetros, 348, 3.400 metros de altura, quase 3 quilômetros e meio de altura, aquelas pontas pontiagudas lá do Monte Sinai. Entra no estreito que eu vou te mostrar. Ou seja, ele teve o esforço, ele teve a dedicação para subir, ele teve que ficar no estreito, esperando a hora de Deus, porque não foi na hora dele, e esperando lá no estreito para Deus passar, né? Então eu acho que tá faltando gente se esforçar mais, entrar no estreito e esperar Deus passar na vida dele, que Deus vai passar, né? É só esperar na hora certa que a glória de Deus vai descer. Estreito da fenda é o lugar onde o profeta some, né? O profeta some. E outra coisa, pastor, é um local desconfortável. Não é confortável. Não é confortável você ficar amassado entre uma pedra e outra na fenda, mas é num lugar desconfortável, muitas vezes, é que Deus se revela para nós. Você veja, João, na ilha de Patmos, ele estava lá na ilha de Patmos, um lugar desconfortável, quebrando pedra, prisioneiro, mas foi lá que Deus abriu o céu para ele, né? Então, muitas vezes é no desconforto da nossa carne, do nosso desconforto emocional da carne, que Deus opera. Veja Paulo, ele subiu até o terceiro céu, viu a glória de Deus, e Deus falou com ele: você vai ter um espinho na carne. Ou seja, é desconfortável, mas você vai ver minha glória, entendeu? É escolha, né? É uma escolha. Escolha e ver a glória, estando no ponto desconfortável, no ponto de esconderijo, no lugar onde você aparece pouco. Deus tira Moisés de perto da multidão, Deus esconde assim dentro de uma fenda, tudo para ver a glória. Então a gente começa a perceber com isso que quanto mais a gente para de querer estar em cena, né? Porque eu acho que o que tá faltando em nossos dias é justamente esse retorno ao lugar secreto. A gente começa a sair um pouco mais de cena, porque a gente está tendo muita gente que ele está sempre na ativa e ele nunca para recarregar. Eu tenho muita bronca com essa turma que ele bota lá agendas abertas, às vezes você vai olhar a agenda do cara, ele preencheu 30 dias no mês. E às vezes eu me pergunto assim, que dia esse camarada ouve alguém? Que dia ele para recarregar? Que dia, sabe? Porque se ele está pregando o mês inteiro, então ele não congrega, ele não procura o pastor dele, ele não tem acesso a uma mensagem de outro para ele recarregar as baterias dele, né? E a gente percebe que é uma necessidade de palco, uma síndrome de palco que tem que estar ali aparecendo para poder ser homem de Deus. E às vezes tudo que a gente precisa é entrar no quarto, fechar a porta e se reencontrar com o Senhor. Tem fases que a gente precisa realmente entrar nessa fenda aí da pedra e se esconder um pouco, sair ativo. O próprio Jesus subia para o monte afastado da multidão, ia orar, deixava a multidão de um lado, entrava no barco, atravessava o mar para o outro. A gente vê Jesus ali alimentando, pregando, daqui a pouco ele saía dali e desaparecia, porque ele sentia essa necessidade de recolha, né? Mas muitas vezes nós não temos tido essa noção. Quero trazer um outro texto, pastor, que é Salmos 34:8. Eu sempre cito esse texto porque eu gosto demais dele. E Salmos 34:8, o salmista vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Se a gente pega o sentido ali de provar, no sentido de experimentar, né? Experimentai e vede que ele é bom. E como é gostoso esse ensinamento do salmista, porque entra naquilo que eu falei nesse instante. Às vezes a gente está se informando muito, é como a gente ficar lendo livro de receita e achando que conhece a comida, né? Quando na verdade deveríamos experimentar ela. E ele fala assim: olha, experimente, você vai descobrir que ele é bom.
saboreie. Tem gente que ele nunca deu um cheiro em Deus, ele nunca sabe, nunca teve uma experiência real com Deus. Ele está na igreja há tantos anos, mas ele nunca teve nada. E a gente percebe até em um culto. Às vezes você está naquele culto que é aquele culto que a gente fala assim, que Deus desce, a gente não sabe se o céu desce, a igreja sobe, mas há um encontro de duas atmosferas ali. E a igreja está ali impactada de poder, e de repente a gente olha e tem alguém que ele está até assustado com o ambiente. Às vezes é um crente de 10 anos de casa, 5 anos de casa, e ele não tem experiência nenhuma com Deus, ele nunca sentiu Deus de perto. Pedro ele vai falar na primeira carta dele, capítulo 2, nos versículos 2 e 3, ele vai dizer, olha, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ele começa dizendo, olha, desejai afetuosamente como uma criança recém-nascida. Uma criança, quando ela deseja o leite da mãe, e por vezes não é nem o leite da mãe, às vezes a mamadeira até resolve, mas que é o colo da mãe, é o cheiro da mãe, que é estar perto da mãe. E nada substitui aquilo. Né? Eu tenho 3 filhinhos aqui, eu sei, quando cada um está pequeno nessa fase, que quando eles atacam querendo a mãe, tem que ser a mãe. O outro não resolve aquela situação. E Pedro nos ensina a desejar assim, né? Querer Cristo a um ponto de que nada substitua ele. Mas aí chega no versículo 3 de 1 Pedro 2, ele vai dizer assim, se é que já provaste que o Senhor é bom. É como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, se você não passou no crivo de Salmos 34:8, você não consegue viver 1 Pedro 2:2. Se você não já experimentou, você não vai conseguir desejar nesse nível. Porque o que falta é justamente essa experiência pessoal. Porque alguém chega no culto e ele não vê a necessidade de se voltar. Porque ele nunca teve experiência no particular. Né? Por que ele chega lá e ele não vê uma necessidade de receber unção? Ele fica na expectativa de que alguém encha ele, mas ele não busca nada por si só. Porque ele não tem experiência no privado, ele não tem experiência no secreto, ele nunca viveu nada sobrenatural com Deus. Então ele chega ali e ele está passando a hora. Se for cheio, foi. Se não for, amém. Né? Prega, ninguém sente nada, ele mesmo não sente nada, mas está tudo certo. Louvou, a igreja ficou ali parada, ninguém se envolveu, está tudo certo. E a gente vai acostumando sem a glória de Deus. Vai acostumando sem a presença de Deus. Isso é um perigo. É um dos grandes riscos que Deus vai mostrar a Ezequiel, porque Ezequiel ele entra num parafuso do porquê de Deus ter permitido Nabucodonosor entrar em Jerusalém. Nabucodonosor entrou no santuário, no lugar santo, no santo dos santos. Sacerdotes morreram ali, porque não eram julgados dignos. E de repente um ímpio entra lá dentro, ele rouba o ouro da arca, ele rouba o ouro do santo dos santos, lugar onde outros morreram, sendo sacerdotes. E por que Deus não faz aquilo? Capítulos 10 e 11 de Ezequiel, Deus vai mostrar para ele que apesar do templo ainda estar lá com toda a sua imponência, apesar da arca ainda estar lá, mas Deus mostra nesses 2 capítulos que Deus foi retirando partículas de sua glória daquele lugar. E até que no capítulo 11, Ezequiel vê a glória saindo completamente do templo. Então, assim, o templo ainda estava lá, a arca ainda estava lá. Eu imagino, uma imaginação minha, que quando Nabucodonosor com seus soldados vai entrando no átrio, eu imagino que as pessoas pensam, ele vai morrer ali. Ele passa ao lugar santo, eu imagino as pessoas dizendo, ele vai morrer ali porque é incircunciso, mas ele não morre. Então ele abre a cortina, ele entra no lugar santíssimo, eu imagino as pessoas dizendo, agora ele morre, mas ele não morre. Deus não faz absolutamente nada com Nabucodonosor naquele momento. E ele toca na arca e as pessoas talvez dissessem, olha, agora acabou, mas também não acontece nada. Né? Absolutamente nada. E o que Deus está mostrando para Ezequiel lá na frente, nos capítulos 10 e 11 de Ezequiel, no momento que eu tirei a minha glória do templo, no momento que eu tirei minha glória da arca, aquele lugar também perdeu proteção. Então, assim, a fama da arca era a mesma, a veneração da arca era a mesma, o valor monetário da arca era a mesma. Mas sem a presença de Deus, ela era só uma caixinha de ouro. E eu falo muito nisso quando eu falo da glória de Deus, do poder de Deus, porque eu falo assim, muitos de nós que começamos como verdadeiras arcas, lugar onde a presença se manifestava, sabe? Nós éramos esse ambiente onde Deus se manifestava no meio do culto. Muitos de nós, falo no sentido de pregadores, de quem vive do ministério, ou de quem vive no ministério, muitos se transformaram em meras caixinhas de ouro.
a fama ainda é a mesma, a veneração do público ainda é o mesmo, o valor monetário do cachê ainda é o mesmo, tudo ainda parece igual, mas perdeu a presença. E quando essa arca perde a presença, o inimigo ele entra num lugar santo, ele vai no mais profundo do coração, ele toca, ele fere, ele faz o que quer, porque sem a presença a gente não tem proteção. Sem a presença não tem manifestação. Tudo que resta é um barulho infundado. E aí a gente vê uma forçação de barra para parecer que é cheio. Que coisa linda, meu pastor, e eu sei que o senhor sabe disso mais do que ninguém. É quando o senhor vai ministrar. E você não precisa fazer nada para que o Senhor se manifeste. No sentido de forçar a barra, manipular, sabe? Você apenas chega ali e a presença que você carrega é suficiente para tocar o coração das pessoas. Coisa linda é quando o Senhor chega lá e apenas transmite uma palavra, talvez até simples naquele culto, e ao final as pessoas estão envolvidas numa glória especial. Você olha para si mesmo e fala, mas eu não fiz nada, foi a palavra mais simples, foi o dia que eu nem consegui preparar. Mas aquilo não tem a ver com manipulação, não tem a ver com gritaria, não tem a ver com tentar fazer coisas artificiais para funcionar, não, tem a ver simplesmente com a presença que você carrega, com a unção que você carrega. E eu acho que é essa originalidade que precisa ser de novo buscada, porque os poucos que têm restado, ainda têm restado com manipulações. Vamos fazer um barulho para ver se a igreja se volta ao espírito, ou manipular a igreja no sentido de, na busca por um quebrantamento, tem se feito verdadeiras ladainhas. Fica ali fazendo toda uma ladainha, parecendo que tá rezando uma novena, para ver se as pessoas se quebram e chora. Ou manipula as pessoas para o lado do quebrantamento, ou manipula as pessoas para o lado do barulho, mas de ambos os lados há uma manipulação. E o que é isso? A falta da originalidade, a falta da unção, que uma vez que se carrega, não se precisa manipular, você simplesmente canta o que você vai, ou prega o que você vai pregar, ou simplesmente dedilha um instrumento, mas se a unção tem em você, isso é transmissível. Né? Muito mais transmissível do que qualquer variante aí do coronavírus. Né? Essa unção, ela se transmite, ela se expande apenas por você carregá-la. Então, falta, né? E oro para que se levante pregadores que busquem a unção verdadeira, que eles tenham tanta unção que eles não precisem manipular o público, eles não precisem enganar o público para forçar o parecer ter uma unção que na verdade não tem. Boa, boa. Vamos orar, pastorzão. Vamos orar aqui. Eu tenho uma palavra aqui rapidinha para falar também. Amém. Sobre algo muito interessante, mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus para que Deus desperte essa nossa geração para que a gente tenha realmente uma vida cheia do Espírito. Mas vamos orar ao Senhor. Pai, queremos colocar nossas vidas diante do teu altar, nós queremos colocar a vida de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento, meu Deus, e que também ouvirá, acompanhará aquilo que está sendo ministrado. Que o Senhor Jesus, que é aquele que conhece cada coração, conhece o quebrantamento de cada pessoa, o nível de relacionamento que cada um deles tem tido contigo, em que o Senhor, Pai, venha trazer encorajamento para que todos eles possam se dispor a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Meu Deus, que essa decisão, Pai, possa ser algo tão extraordinário, que venha mudar o destino dessa pessoa, a fim de que ela possa ser um testemunho vivo do Senhor nessa terra, e os sinais, os milagres, as bênçãos do Senhor venham acompanhar essas pessoas, meu Deus, em suas igrejas locais, meu Pai, no seu trabalho, na sua família, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Desperte o teu povo para um novo tempo de avivamento, porque a promessa, meu Pai, diz respeito a nós, nossos filhos e a todos aqueles que creem, meu Pai, nessa promessa. Por isso nós te agradecemos. Amém. Olha, irmãos, a palavra que eu tenho aqui para deixar é muito interessante. Por quê? Porque houve uma exigência no livro de Atos. O livro de Atos, ele mostra a institucionalização da igreja. Se a gente for pegar... Tem gente que fala assim, pastor Ezel, eu quero voltar à igreja primitiva. Só que a igreja primitiva, ela tem várias fases. Então tem a fase de Atos 2, que ainda não tinha diáconos, que ainda não tinha pastor, que ainda não tinha presbitério, que ainda não tinha uma organização missionária. Então, se você ler Atos todo, você vai ver a institucionalização da igreja.
ela se organizando. Aí você vai ver as cartas de Paulo a Timóteo, por exemplo, mostrando a ordem das viúvas, ou seja, tinha um grupo que organizado de viúvas, coisa que não tinha em Atos 2. Então, ela vai se organizando. Então, em Atos 6, fala de uma primeira organização que eles tiveram que fazer por conta de um problema que surgiu. As viúvas eram desprezadas, né, por conta da divisão de alimentos. As viúvas de fala grega eram desprezadas pelas de fala hebraica, e aquela tensão gerou uma necessidade de ter pessoas para ocupar um cargo para distribuir os alimentos para as pessoas, que a gente chama de diáconos, mas na verdade o texto fala de homens, 7 homens que foram selecionados para isso. A questão que eu acho bem interessante, que está dentro do tema nosso aqui, que é cheio do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito, é que os apóstolos dizem assim: nós não podemos fazer isso, nós vamos continuar na palavra e na oração. E nós precisamos eleger 7. E aí eles têm a primeira iniciativa. Nós precisamos eleger 7, mas quais serão os critérios para essas pessoas que nós iremos escolher? E aí, no capítulo 6, versículo 3, ele fala 3 qualidades dessas pessoas. Olha, e eu estou falando, não é gente que prega, pastor Gisel, não é gente que vai fazer coisas grandes, é entregar a cesta básica. Serviço social da igreja, entendeu? E aí tem lá as 3 coisas que pede. No versículo 3 do capítulo 6, diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, primeiro, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, essas 3 coisas, dentre elas, está cheio do Espírito Santo. Então, primeira coisa, reputação. Reputação é diferente de caráter. Caráter é aquilo que eu sou e faço quando ninguém está olhando. Reputação é aquilo que eu mostro para as pessoas exteriormente. É aquilo que as pessoas conhecem de mim. É reputação. Então, boa reputação, sabedoria para lidar com gente, porque eles iam lidar com muitas pessoas, tinha que ter sabedoria, mas o ponto aqui é o cheio do Espírito Santo. Aí, às vezes, eu pensava, mas por que para entregar a cesta básica tinha que ser cheio do Espírito Santo? Entendeu? Por quê? Isso poderia ser exigido para um pastor, para um presbítero, para alguém, mas para entregar a cesta básica, aí a gente vem assim, ó, a mentalidade é essa. Todas as funções da igreja, ela precisa ser encharcada pelo Espírito Santo. Não, nada funciona sem ele. Ou seja, serviço social, cesta básica, ministério infantil, jovens, adolescentes, ministério de família, louvor, pregação, tudo na igreja. Portaria, o pedreiro, todos, porque é interessante isso. E às vezes a gente espera, geralmente as pessoas esperam assim: o pastor é cheio do Espírito Santo. Ótimo, é maravilha. Mas muitas vezes a gente olha para algumas funções da igreja e a pessoa se sente assim: eu não preciso ter essa vida espiritual tão profunda, porque eu sou apenas um porteiro. Eu sou apenas alguém que entrega lanche na igreja, eu sou apenas alguém que varre a igreja. Mas o que o texto está mostrando para nós aqui, que as exigências para fazer qualquer trabalho para Deus requer que a pessoa tenha uma vida profunda com esse Deus, que é ser cheio do Espírito Santo. Então, esse texto aqui eu acho maravilhoso para que a gente consiga, inclusive, orientar as pessoas da igreja, irmãos. Fazer a obra de Deus é estar envolvido com o Deus da obra. Cortou um pouquinho aí. Né? Cortou as últimas palavras. Como eu estava dizendo, melhor do que ser cheio, melhor do que fazer a obra de Deus, é você ter um relacionamento profundo com o Deus da obra, cheio do Espírito Santo. Então é conscientizar as pessoas. Ou seja, se os primeiros homens que foram entregar a cesta básica, era exigido dele essas 3 coisas, reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, hoje também é a mesma coisa. A pessoa vai trabalhar na salinha de criança. Qual a exigência, pastor? Além de você saber lidar com menino e criança, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu vou trabalhar na cantina. Olha, você tem que saber atender o povo, mas você tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ficar na porta, pastor. Você tem que ser um bom recepcionista, mas você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque é um requisito para todo cristão. Esse texto aqui faz a gente pensar nesse ponto aí, né? De ser cheio do Espírito Santo. Minha esposa estava dando aula de pneumatologia alguns meses atrás, e no meio surgiu essa pergunta, né? Então, eu sou obrigado a buscar
Alguém perguntou, o batismo do Espírito Santo, eu sou obrigado a buscar dom de línguas, eu sou obrigado a buscar esse nível de intimidade, em outras palavras dizendo, olha, mas o que eu exerço é muito pouco. É como se eu dissesse, eu sou o porteiro, eu cuido das crianças, eu sou obrigado. E as pessoas não entendem, né, que isso é uma base de relacionamento. Uhum. De relacionamento, nós precisamos transmitir Deus. Eu tenho uma bronca, né, com o Anderson Freire, com um hino que eu gosto muito, e particularmente eu gosto muito, que é o Raridade, mas eu falo assim, não é possível você refletir a imagem do Senhor e ninguém ver, sabe? Ninguém ter notado. Se você realmente for um espelho e estiver refletindo a imagem, alguém está vendo isso, porque ele vai brilhar em você. As pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem não ir com tua cara, elas podem não te reconhecer como profeta, mas vai ter que te reconhecer como alguém que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele gera essa mudança, de modo que a simples chegada em nossa casa, né, a gente reconhece muito fácil, às vezes a gente fala assim, é muito normal, por exemplo, a pessoa do mundo, né, a pessoa fala assim, fulano tem energia ruim, o outro não, o outro tem uma energia boa. E na verdade não é energia ruim, é energia boa. São espíritos malignos ou celestiais. Não tem um meio termo. Mas um crente cheio do Espírito Santo, se ele vai na casa de um amigo, ele traz uma presença tão gostosa, ele traz, né? Porque que nem eu falei do Pedro e João, é aquilo que ele carrega. Isso não tem a ver com o que ele faz, é aquilo que ele carrega, aquilo que ele se encharca todos os dias e se banha. Quando a gente vai para o Rio de Deus de Ezequiel, pastor, eu gosto daquela passagem porque a gente percebe que o anjo ele vai chamando o varão ali que se apresenta a Ezequiel, ele vai chamando Ezequiel para o fundo, ele vai chamando, o rio está lá, sabe? Não é o rio que vai, não é a maré que vai subindo. O rio ele já tinha todos aqueles níveis antes de Ezequiel entrar ali. Ele já estava lá, Ezequiel ficou aqui parado e a maré foi subindo, não. É Ezequiel que vai avançando. É Ezequiel que vai entrando, é Ezequiel que vai indo para o fundo. Então, eu tenho aprendido com o rio de Deus, né, com esse rio do Espírito, com essas águas da palavra, e se a gente procura um ambiente de culto, eu costumo dizer assim, nós estamos no mesmo rio, estamos nas mesmas águas, está ali no culto, está todo mundo no mesmo rio, o rio é o mesmo, as pessoas estão no mesmo lugar, mas em níveis diferentes. Uhum. Sabe, eu estava no mesmo culto, eu ouvi a mesma palavra, mas saí de lá com experiências diferentes. O que aconteceu é que um ficou no raso, o outro foi um pouquinho mais para dentro, chegou no joelho, o outro chegou na cintura. Teve outro que já estava nado, estava lá no profundo. E o mais gostoso é porque Ezequiel vai sendo convidado a entrar naquele rio, mas o Senhor não empurra, o Senhor não pega. Mas quando ele diz assim, eu cheguei no nível que não dava mais para andar, eu cheguei no nível profundo, no nível máximo, ele vai dizer uma frase que ele não disse em nenhum outro nível, ele diz, o Senhor me pegou e me levou. Eu aprendo que em níveis rasos o Senhor fala conosco, o Senhor nos chama, nos convida, nos convoca, mas condução real é só para quem está em níveis profundos. Né? Essa condução real do Senhor te pegar e te conduzir da maneira dele, do jeito dele, é só para quem se arrisca em um nível mais profundo. Então, às vezes a gente fala assim, eu já estou no Rio. Sim, você já está no Rio, mas qual é o nível que você está? Qual é o nível que você está experimentando? Qual é o nível que você está vivendo? Porque é possível estar no Rio a vida toda com águas no tornozelo. Né? O Rio está à nossa disposição. Não é uma maré que sobe e desce, ele já tem todos os níveis. É eu que tenho que decidir entrar e me aprofundar. Eu que tenho que decidir ir lá e alcançar o profundo, alcançar o mais, e entender que o raso não pode ser mais suficiente. Eu me preocupo com isso. Temos nos acostumado com o raso, e entra o que o senhor falou. Mas é porque eu sou só o porteiro, eu só cuido da criança, eu só varro a igreja. Não, seja cheio do Espírito Santo. É um conselho que a gente deixa para todos os nossos espectadores agora. Sejam cheios do Espírito Santo. Independente do que você faça, isso não tem a ver com eu vou pregar hoje, porque tem muita gente que é assim, ele busca unção no dia que ele vai pregar, ele busca unção no dia que ele vai cantar, né? E aquilo deveria ser uma consequência. Eu estava ministrando esse fim de semana numa igreja aqui em Vitória da Conquista,
E eu estava falando com os irmãos lá. Eu falei, irmãos, nós oramos muito para ser usado. Não está de todo errado. O Senhor me usa, me usa, me usa. Mas eu falei com eles, falei, vamos dar uma pausa nisso. Vamos começar a orar dizendo, Deus, me enche, me enche, me enche. Porque se eu for cheio, ser usado vai ser uma consequência. Quem está cheio transborda, quem está cheio tem o que dar. Então, se eu já estiver cheio, eu não vou precisar orar especificamente, olha, Deus, me usa no culto de hoje, porque eu vou estar orando, Deus, me enche ontem, antes de ontem, eu vou estar orando hoje. E se eu estiver cheio, ele vai me usar. Se eu estiver cheio, ele vai transbordar em mim. Então, a igreja precisa quietar um pouquinho o me usa e começar com o me enche. É aquela coisa, né? Ser cheio do Espírito Santo. Ninguém dá o que não tem, né? Tem que buscar para ter essa vida cheia do Espírito Santo. Pastorzão, nós já estamos aí quase finalizando aí esse momento nosso aqui de live. E aí eu queria que o senhor deixasse assim resumão aí, uma palavra final aí sobre esse assunto de uma vida cheia do Espírito Santo. Acho que o senhor falou muita coisa boa aí. Eu acredito que os irmãos que estão acompanhando pegaram muita coisa. Mas faz um resumão aí, rapidinho, aí, uns 2 minutinhos aí. O que a pessoa tem que fazer para ela ser cheia do Espírito Santo, ter uma vida na presença de Deus, experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, entender o propósito dela? Quais são esses passos que ela poderia dar na sua fé cristã? Vou tentar responder de uma forma bem prática. Eu estou tentando evitar hoje as questões técnicas, até pela essa pegada, né, da live, mas de um modo geral, né, priorizemos a presença. Né? Precisamos aprender a entrar diante de Deus sem ter uma lista de coisas para pedir. Precisamos aprender a fazer orações inteiras unicamente pela presença. Estar diante dele pela presença, e há um culto pela presença. Viver pela presença. Enquanto servirmos a Deus priorizando coisas, olha, eu oro porque eu estou precisando, então no dia que eu não precisar eu não vou orar. Né? Não, eu oro porque a necessidade apertou, então no dia que eu tiver suprido eu não vou ter por que orar. Mas se eu oro pela presença, eu vou orar hoje, eu vou ter força para orar amanhã, porque a minha necessidade pela presença é diária. A unção de um dia ela não serve para outro. Nós precisamos buscar uma unção diária, clamar por isso. Desejar, como Pedro disse, como uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Precisamos desejar ao ponto de, eu falo assim, entrar quase em depressão pela ausência da presença. Quando chegarmos ao ponto de nos angustiarmos por ministrar, ou simplesmente ir ao culto e não sentir Deus, no dia que isso nos provocar angústia, não é uma mera tristeza, nos provocar angústia, nós teremos alcançado um padrão em que Deus é a nossa prioridade. Porque às vezes a gente acha assim, olha, ser cheio da presença é eu estar direto, pipocando de poder, e não é isso. O simples fato de eu me angustiar em um dia que eu não consiga sentir para mim. Um dia que eu não consigo. Uma semana sem sentir Deus, sem ter uma experiência com Deus. Ele precisa ser a nossa Cortou um pouquinho, pastor, esse finalzinho aí que você falou, que eu acho que caiu a internet. Que a gente não se acostume sem sentir a presença de Deus. Estou ouvindo, ok. Não se acostume, né? Então eu vi que a gente que você priorizou muito. Não se acostume. Sim, pode falar. Pode falar, pastor. Cortou aí a sua frase. Não consegui receber aqui. Eu falo assim, pelo que você mencionou, é a prioridade no reino de Deus. E aí pode resumir naquela passagem, buscai
Em primeiro lugar, o reino. Primeiro lugar, o reino. Eu acho que fecha aí essa palavra que o Senhor deu. A gente só busca o que é prioridade, a gente só busca o que nos interessa. Eu dei essa palavra lá na igreja essa semana, porque é o seguinte, as pessoas quando falam assim, na Caixa Econômica está dando auxílio emergencial, o povo vai buscar por quê? É do interesse dele, faz aquela fila, se acotovela na fila, porque é do interesse. Então, muitas vezes, as pessoas não estão buscando o reino, porque não estão interessadas no reino. Está interessado nas coisas do rei, mas não no reino, né? Então, eu acho que é buscar mesmo. A gente só busca o que nos interessa, o que é interessante. Então, boa palavra essa questão do priorizar a presença de Deus. Eu acho que é muito importante. Quem prioriza a presença não precisa mostrar para ninguém. Entra no quarto, ora e Deus vai derramar a graça, né? E a gente nunca vai aparecer diante dos homens se a gente não buscar no secreto com Deus, né? E tem gente que está invertida, ele quer aparecer, como você colocou aí, a semana toda de agenda, mas ele não busca no secreto com Deus para ele aparecer publicamente, né? Então tem essa questão aí que é muito perigosa. Meu pastor, muito obrigado pela sua participação, queridão. Foi uma bênção. Espero fazer outras lives. Eu estou pensando em fazer uma live também voltada para a teologia, live teológica, para a gente trabalhar alguns assuntos, assim, despertar a turma. Você que tem também o Instituto aí teológico, como é o nome do teu instituto? Palavra Verdadeira. Então, trazer alguns assuntos assim teológicos, vamos fazer a semana da hermenêutica, fazer uns 30 minutinhos para despertar o povo, fazer uns 30 minutinhos de homilética, 30 minutinhos de cristologia. Eu acho que é muito bacana. Conta comigo. Eu vou precisar de você aí, e eu também me coloco à disposição aqui para a gente estar junto, porque eu acho que a gente precisa utilizar essa ferramenta para despertar isso no povo, porque assim, nossa cidade é uma cidade muito, muito boa, tem muita gente boa, e a gente precisa realçar isso, mostrar para o povo que tem gente boa, que gente que tem conhecimento, e que muitas vezes está escondido e a pessoa não sabe, né? E muitas vezes a pessoa fica bebendo água suja na internet sem saber que em Conquista ou na cidade tem pessoas que têm conhecimento, que sabem, que estudou, que são pessoas de Deus, que têm espiritualidade para falar, têm credibilidade para falar, tem vida no altar, e é gente que vivencia a igreja. Não é só gente que fala de igreja sem conhecer a igreja, né? Outro dia até vi uma pessoa que eu fiquei até preocupada com ele, né? É daqui de Conquista. Aí ele coloca que ele é terapeuta eclesiástico, né? Eu falei, rapaz, o cara é poderoso para dizer que ele cura a igreja, né? Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Não é nosso, não é de nenhum homem, né? O cara é focado demais, né? Então, Tudo, né? Quando o cara que ele fala que ele cura igreja, então já tomou o lugar do Espírito Santo. Então, Deus abençoe sua vida, obrigado por tudo e agradecer também a cada um dos nossos participantes, né? Vocês que estão aí. Nós estaremos essa semana, amanhã vai estar o pastor Everton Cordeiro com a gente, depois na quinta vai estar o pastor Rian Gadita e na sexta-feira o pastor Sérgio Emílio, que também é um excelente teólogo, né? Então, muita gente boa aí, pessoas bem preparadas que vai estar também com a gente aqui essa semana. Deixar a sua palavra final aí, pastorzão. Sim. Querido, quero agradecer, desejar pelo convite, né, pela honra do convite, no meio dessa turma tão boa que você convidou e ter nos incluído, foi uma honra. E nós ficamos à disposição sempre que necessário. Eu fiz as lives em 2020, depois a gente ativou o curso de novo e deu uma cessada nas lives. Mas vamos retornar de vez em quando com alguns projetos, assim, 3, 4 lives, que é bom também. Eu quero estar contando contigo para a gente estar junto. Amém. Tamo junto. Obrigado, desejar pelo convite. Deus abençoe. Um abraço para você, sua família, sua igreja. Que Deus continue te usando lá para edificar o seu povo. Tá bom, meu pastor? Um abraço. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de todos os Deus abençoe, pastor, que estão também com a gente. Deus abençoe. Até amanhã, 10 horas. Um abraço.